Pai, nós agradecemos. Tua palavra, como nós vamos ler, diz que tudo o Senhor faz ao seu tempo. O Senhor tem tempo para tudo. Nós temos tempo, ó Pai, para todas as coisas e sabemos, ó Pai, que agora esse é o tempo que o Senhor nos tem dado para ouvirmos a Tua voz, para sermos edificados com a Tua palavra. Pedimos, Senhor, que o Senhor derrame sobre nós a Tua graça. No nome de Jesus. Amém e amém. Nós temos, durante as últimas semanas, estudado dentro do livro de Eclesiastes. E Eclesiastes, embora ele coloque um cenário assim meio negativo, dependendo da maneira com que você vê, e muitas vezes o que ele coloca tem até um tom assim um pouco depressivo, quando ele fala que tudo não tem sentido, não tem significado, tudo é igual fumaça. Nós devemos ter em mente que esse livro da Bíblia, como todos os demais, tem o objetivo de nos levar para perto de Deus, para nos aproximar do Senhor. E mesmo quando ele começa a falar, né, e é o que ele está fazendo nesse livro, ele está apresentando as coisas dentro da perspectiva que elas teriam se a vida fosse apenas isso que nós estamos vendo. Ou seja, se fosse apenas a vida debaixo do sol. Se nós não tivéssemos a presença de Deus, se nós não tivéssemos sido criados por Deus, se Deus não existisse, a vida seria exatamente desse jeito e muito pior. Seria uma coisa sem sentido. É Deus que dá o significado para a nossa vida. E nós já vimos isso no que diz respeito a conhecimento, a prazer, vimos no que diz respeito à questão do dinheiro, e hoje nós vamos estar meditando com base no texto de Eclesiastes 3, 1 a 12, a questão do tempo. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto viver. Houveram duas invenções que mudaram completamente a vida do ser humano. São coisas aparentemente simples e nós não conseguimos imaginar quão revolucionárias elas foram para a nossa vida. A primeira invenção foi a lâmpada elétrica, né? A lâmpada elétrica foi patenteada por Thomas Edison no ano de 1879, aproximadamente. É claro que antes disso havia já um tipo de lâmpada que se usava, mas quem elaborou a lâmpada como nós temos foi Edison. E as pessoas disseram, né, olha, com a lâmpada elétrica, o homem, o ser humano, conquistou a noite. Porque antigamente a noite tinha ali a sua autoridade, digamos assim, o seu controle sobre a nossa vida. Né? O sol nascia, estava claro, é hora de trabalhar, é hora de fazer as coisas. O sol começava a se pôr, não, é tempo de se recolher. Mas com a noite, ou melhor, com a lâmpada e a eletricidade, tudo isso acabou. Hoje nós conhecemos o que é viver numa cidade que tem atividades 24 horas por dia. E nós já não respeitamos mais essa questão do pôr do sol, do nascer do sol. Mas isso está vinculado a uma outra invenção
que foi o relógio. O relógio. E aqui eu me refiro ao relógio de pulso. Os primeiros relógios, os grandes, né, já tem a sua data no século XVII, e alguns eram construídos grandes, colocados nas torres, no meio da cidade, em alguns lugares. E aquilo já começou a ter uma influência, à medida que agora as pessoas elas começavam a ter uma outra percepção do tempo. Mas o tempo foi passando e elaboraram primeiro o relógio de bolso para uso pessoal e finalmente em 1868 na Suíça nós temos o registro de que o relógio de pulso, como nós conhecemos, ele foi criado. Essas duas coisas, elas mudaram completamente a nossa vida. A claridade e o relógio de pulso. E eu me lembro que, quando era criança, possivelmente eu tinha o quê? 8, 7 anos, e eu comecei a ver meus colegas na escola usando relógios. E, por fim, uma irmã que eu tenho, muito amada, já está com o Senhor, me deu de presente um relógio. E aquilo ali, para mim, foi uma coisa assim, um status. Mas eu não sabia a armadilha que eu estava recebendo, porque minha vida nunca mais foi a mesma. Depois de ter o relógio no pulso, mesmo criança, aquilo ali me fazia ver o meu dia, olhar o meu dia, as minhas atividades, e eu cresci com o relógio no braço. Uma pesquisa foi feita recentemente com as crianças aqui no Brasil, nos Estados Unidos, e fizeram para elas a seguinte pergunta: quais são as frases que vocês mais escutam dentro de casa? O que vocês mais escutam dos seus pais? E a resposta foi a seguinte: o que nós mais ouvimos nós estamos atrasados. Vamos indo, venha. Nós não temos tempo para isso agora. Apressa. Você não pode gastar o dia inteiro fazendo isso, você não pode ser mais rápido. E eu sei que à medida que a gente lê essas perguntas, essas respostas, isso vem na nossa mente. E isso é algo que entra na mente nossa quando nós somos crianças e de repente é algo que começa a fazer parte do nosso DNA, essa coisa do tempo. E olhando para o texto que nós acabamos de ler, vamos pensar primeiramente um pouquinho a respeito do nosso relacionamento com o tempo. E a questão do nosso relacionamento com o relógio só nos mostra a nossa preocupação com isso. Quantas vezes nós terminamos o dia, comigo isso ocorre, quantas vezes nós terminamos o dia com aquela sensação: o que eu fiz hoje? O que eu fiz hoje? E eu pego o relógio, eu começo a lembrar do horário, e tal hora eu estava em tal lugar, tal hora eu fiz isso, e isso. Ou seja, nós temos dentro de nós, dentro da nossa mente, essa coisa do tempo. E essa coisa de olhar para o relógio e ver o tic-tac das horas, pelo menos nos antigos relógios eles faziam tic-tac, vemos o tic-tac das horas, isso mexe conosco, porque nós sabemos que nós estamos presos nessa moldura chamada tempo. Nós sabemos que não são apenas as horas de um dia, mas nós sabemos que são os nossos dias que estão se passando. São os nossos meses, as nossas semanas e os nossos anos. E nós entramos numa correria tentando aproveitar o tempo com uma maneira de conseguir encontrar algum significado para a nossa vida. Tentamos segurá-lo, mas nós não conseguimos. O tempo é como a areia que escapa dos nossos dedos. Nós não temos como segurar. E essa correria do dia a dia, do ritmo que nós vivemos, se agrava, digamos assim, ou se torna ainda mais intenso com a tecnologia. E ontem eu estava comentando com a Mara, e lembrando um pouquinho como que era o mundo há 30 anos atrás, quando nós éramos apenas namorados. Naquela ocasião eu estudava em Campinas, no Seminário Presbiteriano do Sul, era aluno interno,
eu mais 150 alunos. E era muito interessante que quando eu queria falar com a Mara, eu tinha que escrever uma carta. Pegava papel, tinha que sentar, escrever, dobrar, colocar no correio. E eu sabia que entre eu escrever e a Mara estar lendo, isso iria gastar de 4, 5, 6 dias, uma semana. Mas essa era a velocidade. E a gente mandava essa mensagem. Diferente hoje. Hoje você tem um computador no bolso. Você pensa aqui e a outra pessoa já está sabendo lá. Outra coisa daquela época é que, pensa bem, numa escola com 140 alunos havia um telefone. Um número telefônico que nós podíamos usar. E à noite era uma fila, porque todos queriam falar com a casa, receber o telefonema. E hoje, se você está num grupo de 100 pessoas, cada uma delas tem, no mínimo, um telefone. Eu digo no mínimo porque há aqueles que têm até mais de um. Um é o pessoal, o outro é dos negócios, e assim por diante. Então, hoje, nós carregamos no bolso um computador, que tem mais tecnologia nele do que tinha na nave Apollo 11, que supostamente chegou na Lua. Então, nós temos ali, nós temos agora o tempo virtual, ou melhor, o espaço virtual. Os nossos relacionamentos não são só mais com quem está ao nosso lado, mas o mundo todo. E aqui, essa questão do tempo, ela fica ainda mais intensa. Quando aqui anoitece, lá na Índia amanhece. E por conta do nosso envolvimento com a Eternity in Grace, os projetos dela ao redor do mundo, isso acontece. Tem hora que eu estou querendo dormir, mas é o horário que alguém está acordando e eu preciso entrar em contato com aquela pessoa por conta de algo que vai acontecer no dia. Esse é um exemplo meu, mas que mostra o mundo hoje. Nós temos essa dificuldade, nós nos sentimos esmagados pela velocidade de tudo, a quantidade de informações, e isso não torna a nossa vida mais fácil. Quando jovens, nós queremos crescer. Quando jovens, nós não vemos a hora de sermos adultos independentes e podermos usufruir a nossa vida. E à medida em que nos tornamos pessoas mais maduras, no nosso coração surge uma nostalgia pelo passado. Nostalgia, lembramos com saudade dos anos de décadas atrás. Lembramos com saudade da adolescência, do início da juventude. Mas essa é a questão do tempo. E Salomão, ele escreve aqui, ele diz que para tudo tem tempo para nascer, tem tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar. Essa frase, tem tempo de nascer e tempo de morrer, todo mundo sabe. E a maioria das pessoas sofrem com isso. Porque viver a vida debaixo do sol como se Deus não existisse faz com que uma frase como essa se torne uma grande agonia. Qual o sentido da vida? Para que nascer? Para que viver? O tempo passa, nós não conseguimos controlar nada, nós não conseguimos segurar os fatos, nós trabalhamos e esperamos que tal dia aconteça, para que nele a gente realize um sonho. E quando aquele dia vem, a gente não consegue fazer com que aquele dia permaneça. E é muito bom, mas no dia seguinte, aquele dia tão especial se tornou apenas saudade, lembrança. A nossa alma, ela tem esse desejo de um dia que não vai embora. E como nós vamos ver a seguir, a nossa alma ela tem sede desse dia eterno na presença de Deus. Mas nós temos dificuldades, e como eu já descrevi, nós temos dificuldades com relação ao tempo. Mas a pergunta é, como é que nós podemos nos apaziguar com o tempo? Como é que o tempo ele pode começar a ser visto por nós como algo positivo? Como é que nós podemos começar a entender o tempo de uma forma abençoadora, de uma forma que venha a nosso favor, e não como
um grilhão como algo que vem contra nós. E aqui é muito bom nós lembrarmos e pensarmos um pouquinho no relacionamento de Jesus com o tempo. No livro de Gálatas, capítulo 4, nós lemos: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Esse texto escrito por Paulo, o texto de Gálatas, ele é muito precioso, porque ele nos revela que Deus, ele trabalha dentro do tempo, e mesmo a vida de Jesus estava surgindo e se desenvolvendo dentro dessa moldura, desse framework que é o tempo. O texto está falando aqui que quando chegou a plenitude do tempo, então Deus enviou Jesus. O que isso significa? Significa que Deus, ele estava com a sua agenda, o seu schedule, a sua agenda na mão, estabelecendo cada um dos fatos, cada um dos acontecimentos da história da humanidade, para que esse momento exato chegasse, o momento que ele determinou o nascimento de Jesus. Quando nós lemos aqui a plenitude do tempo, algumas coisas nós somos capazes de identificar, outras só Deus o sabe. Mas, por exemplo, quando Jesus nasceu, o mundo todo falava uma língua apenas. Ou melhor, havia uma língua que era falada pelo mundo todo. É claro que os outros idiomas eram usados também, que era a língua grega. A língua grega era a língua comum, que pessoas de regiões distantes do mundo conhecido podiam se comunicar. Essa foi uma herança dos gregos. E aí é interessante quando você lê a história de Alexandre o Grande, como que o império dele assume o controle do mundo conhecido, superando os persas e todas aquelas histórias. Que maravilhoso é você entender que todo esse processo cultural, processo que envolve guerras, o momento em que um imperador morre e vem o outro, tudo isso, todos esses episódios, era, em certo sentido, Deus trabalhando com o tempo e preparando aquele momento de Jesus nascer. Havia naquele tempo também algo muito especial que era a chamada Pax Romana. A supremacia dos gregos já tinha sido superada e agora era o Império Romano que governava. E eles usavam a língua grega. Mas o Império Romano dominava todo mundo conhecido e, por causa deles, eles estabeleceram esse momento, digamos assim, de paz. Um momento onde as pessoas seriam capazes de viajar para uma província e ir para outra sem aquele perigo iminente de serem assaltados, mortos ou coisa parecida. Os romanos também, eles criaram todo um sistema de vias e de estradas pavimentadas. Em alguns lugares na Europa hoje ainda há partes dessas estradas que você pode ver. Então, era a infraestrutura para que o evangelho fosse anunciado. E encontramos um momento onde os pagãos estavam já decepcionados, mesmo dentro do paganismo, que não lhes trazia paz, não lhes trazia tranquilidade, e os judeus esperando os Messias, e a Bíblia diz, olha, é o tempo. Tudo isso estava acontecendo, e Deus estava fazendo todas essas coisas acontecerem para que, naquele tempo, no tempo certo, Jesus nascesse. E dos lábios de Jesus, nós temos algumas frases também que nos mostram como que a vida de Jesus respeitava o mover do tempo. Por exemplo, em João 2,4, lá em Caná da Galileia, quando faltou o vinho e Maria veio falar com Jesus, e Jesus, em João 2,4, ele diz, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. O que Jesus está falando? Olha, a minha hora ainda não é tempo, ainda não é tempo dele se manifestar plenamente como Messias ou coisa parecida. Essa afirmação pode ter outras implicações, mas uma é clara. O tempo regia a vida de Jesus
enquanto em seu ministério, enquanto homem, enquanto caminhava aqui. O tempo estava ali. Lá em João capítulo 7, 30, nós temos uma outra afirmação que diz: então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Ou seja, é maravilhoso ver aqui que o próprio Senhor Jesus, ele se submetia a esse governo do tempo. E isso nada mais era do que ele experimentando aquilo que Deus havia preparado para ele. E o texto está falando, olha, ninguém, embora havia muitas pessoas querendo trucidar Jesus, matá-lo, fazer alguma coisa com ele, ninguém pôs a mão, porque não era a hora. Nada vai acontecer na nossa vida sem que a hora para aquilo tenha acontecido. E Marcos capítulo 14, 41, nós lemos também: voltando pela terceira vez, lhes disse. Lembra aqui, Jesus está no Getsêmani, os discípulos, ele levou os discípulos para que estivessem ali orando com ele, mas eles dormiram. E Jesus disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Veja só, Jesus chegou, ele desempenhou todo o ministério dele e ele foi para a cruz, não movido pelas forças das circunstâncias, mas ele foi na hora exata, na hora que ele próprio, como Deus, a Trindade havia determinado. E ele disse: chegou a hora. Então veja só, se nós olhamos para a vida de Jesus e vemos Jesus lidando com o tempo, isso faz com que a gente comece a pensar no tempo na nossa vida de uma outra maneira. O tempo não como uma coisa antinatural, não como um inimigo desconhecido, mas como um elemento que faz parte da nossa existência. E o fez na vida de Jesus. Finalmente, nós podemos pensar aqui, à medida em que nós agora pensamos na questão do tempo, e, como eu falei, buscamos trazer paz ao nosso coração. Nós podemos afirmar que Deus, ele é o Criador, Senhor e administrador do tempo. Deus, ele é o Criador do tempo. Ou seja, o tempo foi algo que Deus criou. O tempo não é eterno, certo? Ou seja, na eternidade existe sucessão de fatos, etc. Mas o tempo não é uma coisa que existiu antes da criação. Deus, ele é anterior ao tempo e foi ele que criou esse elemento chamado tempo para ser a moldura na qual a nossa existência ela acontece. Ele é o Criador. Então, ao invés de ficarmos lutando com o tempo, angustiados com isso e procurando algum significado nessa luta contra o tempo, nós devemos voltar os nossos olhos para Deus, o Criador. Ele nos criou, ele nos envolve com o tempo, mas ele é o Senhor. E aqui eu acrescentei a palavra administrador, só para que a gente possa pegar mais exato o significado. O administrador é aquele que fica, vamos dizer, com as suas anotações em mãos. O administrador é aquele que estabeleceu o momento para cada coisa. O administrador é aquele que faz o planejamento, e não só o planejamento, mas é aquele que cuida para que todas as coisas sejam executadas. Em Romanos 5, versículo 6, nós lemos: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Essa expressão me chama muita atenção. No devido tempo. Deus, ele faz as coisas no devido tempo. Ele é o Senhor. Ele dirige todas as coisas. Ele criou o tempo, ele criou a nossa vida, ele nos colocou nesse contexto, tudo caminha para a glória dele e é ele que tem o controle de todas as coisas.
E é por isso que traz um conforto muito grande saber que essa coisa chamada tempo está nas mãos de Deus. O meu tempo, o seu tempo, o nosso tempo, esse tempo está nas mãos de Deus. É Ele quem controla, é Ele quem dirige todas as coisas. Não vai sobrar, mas não vai faltar tempo para que tudo aquilo que Deus quer realizar na nossa vida, tudo aquilo que Deus tem para nós, está na agenda dele, tudo isso vai se cumprir no devido tempo. Deus ele vai estar realizando a sua obra na nossa vida. Qual é o tempo que você está passando? Qual é o tempo que nós estamos enfrentando? Às vezes nós passamos por um tempo de expectativa, de espera. Talvez você esteja esperando por uma coisa que você quer que aconteça há quanto tempo? E nós sofremos por isso. Nós, às vezes, nos angustiamos e ficamos ansiosos com a falta de tempo. Porque, olha, já estamos aqui iniciando o mês de fevereiro de 2022 e isso ainda não aconteceu. Mas nós devemos entender que Deus ele tem o tempo na nossa vida. É o tempo do trabalhar de Deus. É o tempo de nos amadurecer. É o tempo de nos fazer crescer. É o tempo de nos fazer fortes. É o tempo de nos aproximar dele. Essa é a prioridade número 1 na agenda de Deus para mim e para você em Cristo Jesus, que é nos aproximar dele, nos levar a conhecer e a usufruir o seu grande amor por nós. Esse é o tempo que Deus está trabalhando. Eclesiastes ele vai falar lá no versículo 3, capítulo 3, versículo 11. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Olha só, Deus ele tem o controle do tempo e todas as coisas ele fez perfeita para o tempo certo. Nós entramos em crise, o ser humano entra em crise quando a gente quer viver uma coisa fora do seu tempo. Quando o jovem, o adolescente, ele quer ter toda aquela liberdade que na cabeça dele ele julga ser liberdade, que o adulto tem e começa a fazer coisas loucas, ele sofre porque não é tempo ainda. E quando o adulto que já com seus cabelos brancos, ele fica apavorado que o tempo está indo embora e ele quer ressuscitar aquelas memórias e aquelas coisas da adolescência e começa a fazer coisas que de repente não são tão adequadas. Eu não estou falando de coisas positivas, esporte e tal. Estou falando daquelas tolices que nós às vezes fazemos quando jovens pela falta de experiência. Quando um adulto ele tenta buscar resgatar aquele tempo, isso também não vai ser algo positivo na sua vida. Deus ele fez tudo dentro do seu tempo apropriado. E ele pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Deus é quem colocou dentro do nosso coração esse suspiro por esse dia que não termina. Ele que colocou no nosso coração esse desejo de chegar no momento onde tudo é perfeito e tudo permanece. E não algo que vai acabando. É Ele que pôs isso. E Ele colocou isso no nosso coração para que isso nos leve até Ele. Deus, Ele é o que estabeleceu o tempo. E aqui eu penso, nós podemos falar do tempo que está estabelecido ali na história da salvação. A nossa existência ela iniciou no princípio. No princípio fez Deus. No princípio criou Deus o céu e a terra. Qualquer reflexão sobre a vida que esquece desse primeiro versículo que está lá em Gênesis 1:1, qualquer reflexão da vida que não considera isso, ela caminha para a loucura. Por que as pessoas hoje elas vivem na angústia? Porque elas querem explicar o mundo fora de Deus. Elas querem excluir Deus da sua vida. E alguns querem até mesmo dar a impressão que o problema é Deus. Se não tivesse Deus, a vida seria boa. No princípio criou Deus, e Deus criou o homem. E Ele criou o homem para viver com Ele a eternidade inteira. Ele criou o homem não para que, naquele tempo, Ele criou o homem não para que o homem vivesse com tempo limitado, mas para que o homem tivesse um tempo eterno, um tempo sem fim. A eternidade é isso.
Eternidade não é como alguns pensam, é a vida depois da morte. Não, eternidade é uma vida que não acaba, vida com Deus, existência contínua. Em Cristo Jesus pode vir a morte, mas vem a ressurreição, é existência. Deus, quando Ele criou a moldura do tempo, Ele criou isso não para ser uma armadilha, mas para ser o cenário no qual nós vamos usufruí-lo indefinidamente, para todo o sempre. Nós tivemos o problema do pecado, mas Deus então prepara Jesus Cristo. E na plenitude do tempo, Jesus vem. Jesus vem, rende a sua vida, entrega a sua vida na presença de Deus, entrega por nós. E agora nós estamos no tempo. Jesus já veio, isso foi fato histórico. 2000 anos atrás, mais ou menos. Jesus veio, certo? Jesus veio, morreu por nós. É fato histórico, algo que ocorreu dentro do tempo. Ele ressuscitou também dentro do tempo, aconteceu, foi algo que aconteceu, fato real. Os dias foram se passando e nós estamos aqui hoje e estamos caminhando para viver na presença de Deus. O texto que nós lemos é bem conhecido e ele vai mostrando todas essas comparações, 14 ao todo, que dentro da visão hebraica é a visão da perfeição. E aqui a beleza, ela não está só construída na questão das palavras, mas a própria estrutura do texto. E a própria estrutura do texto que lemos mostra essa grande verdade. Deus, Ele é Senhor do tempo. É Ele quem organiza. Deus é um Deus organizado. Deus, Ele organiza as coisas. E Ele é aquele que dispõe, aquele que administra o tempo. O tempo, se nós formos usá-lo e vivê-lo como se Deus não existisse, ele vai ser fonte de angústia, vai ser fonte de inquietação. O modo como nós vamos encontrar no tempo prazer e alegria é quando começamos a olhar para Deus, o autor do tempo, o criador do tempo, aquele que colocou a nossa vida dentro da moldura histórica do tempo. E é por isso que nós nascemos nessa época e não séculos atrás, porque Ele marcou tudo. E saber que Deus, Ele nos ama, e nos ama ao ponto de ter enviado Jesus para na plenitude do tempo, quando a hora chegou, Ele entregou a sua vida e depois a teve novamente na ressurreição. É isso que vai trazer paz, é isso que vai trazer alegria. Vamos orar nesse momento. Pai, nós agradecemos pela Tua palavra, que nos fala a respeito do tempo. Senhor, nós pedimos que o Senhor encha o nosso coração com a Tua presença e que os nossos olhos fixos no Senhor ajude-nos a entender que a nossa vida está dentro dessa moldura do tempo, criada por Ti. E nós louvamos-Te, porque o tempo não é uma coisa que está totalmente fora do controle. Nós não conseguimos controlá-lo, mas o Senhor é quem o controla e o dirige para a Tua glória. Senhor, nós pedimos a Tua bênção para todos nós que estamos aqui, para os que estão nos assistindo, nos ouvindo, que no dia de hoje, por meio de Jesus, eles possam estar encontrando paz no coração para viver o tempo que o Senhor tem determinado para cada um de nós. No nome de Jesus. Amém e amém.